O recado, e aqui no estúdio o médico urologista Fernando Bastos. Bom dia. Bom dia, Laura. Obrigada pela presença. Eu agradeço o convite. Pois os homens, realmente a gente já sabe, vão menos ao médico, cuidam menos da sua saúde do que as mulheres. Eu acho que tem muito a ver com a história das meninas já, desde cedo, ginecologista. E os meninos nem sempre vão procurar o médico. Com certeza. Não é à toa que os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres, né, Laura? Ah, é verdade. E por que isso? Além de não procurar, ter uma questão de se cuidar mais também? Pois é, eu acho que é uma coisa cultural, né, ainda estabelecida na nossa sociedade, que o homem não tem os cuidados com a saúde que a mulher desempenha ao longo da vida. E isso, né, gera consequências graves, como a gente viu o nosso colega cardiologista abordar agora, né, que as pessoas se preocupam muito, os homens em especial, se preocupam muito em tratar os sintomas depois dos problemas estabelecidos, né? E não pensam na prevenção. E não pensam na prevenção, que na verdade, prevenindo as doenças, né, muitas vezes a necessidade do uso de medicamentos ela fica restrita, né? Fica bem mais restrita do que se não fizesse essa prevenção. O ideal é buscar um médico para fazer um acompanhamento desde antes de algum sintoma aparecer, seria isso? Sem dúvida. O que é possível prevenir quando se busca o urologista, um jovem de 18, 20 anos, por exemplo? Nós podemos prevenir uma série de doenças, né? E nós podemos também prevenir questões de retirar todas as dúvidas que esses meninos têm a respeito da sua sexualidade, dos seus órgãos sexuais, checar se está tudo ok. Uma doença que é muito importante de ser checada já desde a adolescência é a questão da varicocele, que é a causa mais frequente de infertilidade adulta reversível. Nós podemos ver isso já e checar já na adolescência, né? Isso é super importante, porque depois quando acaba dando algum problema lá com já há uma atrofia testicular, já fica muito mais difícil de resolver essa questão. E é um problema que então pode ser solucionado já desde cedo. Na adolescência, né? Outra questão importante é a neoplasia de testículo, que se apresenta dos 20 aos 40 anos. Se o homem deixa para ir no urologista só depois para fazer revisões de próstata ou quando tem algum sintoma a partir dos 45 anos, muitas vezes passa batido esse problema. Então, isso é uma outra questão que precisa ser conscientizada dentro do consultório urológico. Então, estou te falando apenas 2 exemplos, mas muitas outras questões podem ser abordadas. Inclusive essas questões de estilo de vida, alimentação saudável, exercício físico, enfim, uma série de condutas para a vida mesmo, que podem prevenir o desenvolvimento de patologias que posteriormente vão necessitar de tratamento dos seus sintomas com medicamentos antihipertensivos, diabetes, síndrome metabólica, uma série de outros problemas que vão gerar disfunção erétil, queda nas taxas hormonais, enfim. É interessante falar principalmente para os homens que só vão justamente lá pelos 50 anos procurar o urologista, mas preocupados com as suas quedas de testosterona, mas isso começa bem antes? Começa antes. Falando especificamente da questão da testosterona, né, do hormônio sexual masculino. Nós sabemos que os homens, a partir dos 35 anos, mais ou menos, tá, eles têm uma queda em torno de 1% ao ano da produção de testosterona, né? E isso, em primeiro momento, não costuma dar nenhum tipo de sintoma, mas começa depois de uma queda um pouco mais acentuada, né? E se a pessoa tem hábitos que não são saudáveis, é obesa, tem outros problemas, começa a gerar uma série de sintomas que se enquadram numa síndrome que nós chamamos de deficiência androgênica do envelhecimento, da EN, né? E essa síndrome consiste em cansaço, perda da libido, perda da massa muscular, aumento da circunferência abdominal, enfim, uma série de sintomas que diagnosticam, junto com os exames laboratoriais, essa queda de testosterona. E isso pode ser prevenido, uma vez que se você tratar, por exemplo, um paciente que é mais obeso, se você tratar que tem uma síndrome metabólica, se você fizer uma intervenção precoce, esse paciente mais obeso, ele sequestra muito a testosterona que nós produzimos. Então, nós podemos, junto com os hormônios que o próprio paciente tem,
reduzir esses sintomas com mudança de hábitos. E posteriormente, sim, se porventura não for o suficiente, aí nós temos que repor esse hormônio que está deficiente. E a reposição, muitas vezes, por homens mais jovens, principalmente quando querem ter mais massa muscular, isso acontece? Não, isso acontece, tá? Mas isso não é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Por quê? Tá? Porque a reposição, como o nome diz, é uma reposição, é repor o que você não está produzindo adequadamente. O que acontece muitas vezes, e isso não é reposição, é que os mais novos, muito comum nas academias, eles querem uma suplementação de testosterona. Ou seja, eles querem níveis suprafisiológicos de testosterona e isso é muito perigoso, pode causar problemas cardiovasculares, enfim, existem riscos quanto a isso. Isso não é preconizado. O preconizado é você fazer uma reposição daquelas pessoas que realmente apresentam uma deficiência e essa reposição deve ser para restabelecer os níveis fisiológicos, não para dar níveis suprafisiológicos. No momento que você fala para o seu organismo que se você tem testosterona demais, você está repondo testosterona demais, o seu organismo vai mandar uma mensagem para o seu testículo, que é o órgão que produz a maioria da nossa testosterona, dizer para ele parar de produzir testosterona. E isso acaba gerando uma atrofia com o tempo do testículo. Então não é salutar repor testosterona por repor. Assim, repor que eu digo não, suplementar testosterona. É importante separar a suplementação da reposição. Nós temos que focar na reposição. Quando o paciente tem uma deficiência de testosterona, nós vamos repor essa deficiência para tratar os sintomas da queda da testosterona. E durante, então, esse período de reposição, se volta a ter uma vida, qualidade de vida, é isso? Sem dúvida, é muito importante o ganho de qualidade de vida desses pacientes quando você restabelece os níveis normais de testosterona. Isso engloba o humor, né? A atividade, melhora no trabalho, melhora o sono desses pacientes. Ou seja, o paciente muitas vezes relata para nós, o senhor me devolveu a vida, me devolveu a alegria de viver, porque realmente muitas vezes esses pacientes estão se sentindo mal mesmo com essa deficiência de testosterona. E aí, por exemplo, aos 60, aos 70, aos 80, pode-se fazer essa reposição? Claro que pode. Essa é a idade onde mais se faz essa reposição. E seguindo as normas, as contraindicações que existem para reposição, ela é absolutamente segura de ser feita e deve ser feita. Não se deve se temer indistintamente a reposição de testosterona. Não, quando ela é bem indicada, ela deve ser feita. E isso, inclusive, previne o desenvolvimento de doenças, porque os pacientes acabam por ter uma vida mais ativa, se exercitar mais, ficam mais animados, se alimentam melhor, emagrecem, né? E isso gera um benefício à sua saúde. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, tirando todas essas dúvidas comuns, principalmente essa reposição de testosterona que hoje se fala muito. Joia. Obrigada pela sua participação.